Boa noite, meu nome é Fernanda. Meu André. Meu Carol. Hoje a gente está aqui para fazer uma breve entrevista com o Rafael Cipolla, que é um dos sócios da empresa Naked Sorvetes. E além do Rafael, o outro sócio é o Thiago Godoy. Isso, mais uma terceira figura que é a Linda Alva, que ela é com a área comercial e está como sócia também. Ótimo. Rafael, eu queria que você se apresentasse, a sua formação e onde você já trabalhou e como que surgiu a Naked. Eu sou designer gráfico de formação, de carreira. Eu trabalhei em alguns escritórios de design, mas na escola maior de comunicação eu trabalhei quase 7 anos em consultoria de branding. Trabalhei especificamente na Interbrand, e foi lá onde, por ser uma consultoria multidisciplinar e atender diversos segmentos, assim, dá uma bagagem muito legal para a gente olhar do jeito que o empreendedorismo pede que a gente olhe para o mundo, que assim, todos os mercados possíveis. Então, já fiz projeto de banco de cimento, de geladeira, de bens de consumo, de cosméticos, voltado para a identidade visual, toda a parte de estratégia e posicionamento de branding. Eu trabalhei com o Thiago na Interbrand, então o Thiago é meu sócio também por seus 3, 4 anos de Interbrand, e ele tem mais bagagem de propaganda, então ele tem alguns anos de Almap, Colmeia, que era uma produtora digital que hoje está incorporada pela Thompson, então tem assim, vários olhares para a comunicação, mas com certeza o nosso background, meu e do Ti, que tivemos à frente da Naked de uma parte do tempo e depois com a entrada da Linda, é comunicação, assim. Com todo viés, não só propaganda, mas comunicação, construção estratégica, identidade visual e comunicação, né, e marketing. A Linda, ela tem background de compras, então uma parte mais burocrática, inclusive foi nesse sentido que ela não teve grande valia na entrada, porque ela toca área comercial. Então foi esse perfil. E eu vou tentar resumir bem como que a Naked nasceu, assim, mas nasceu de uma necessidade minha de estar há muitos anos no mercado. E eu me vi fazendo a pergunta assim, pô, eu tô fazendo marca para os outros, e eu trabalhei com marcas com desafios tão grandes, que eu acho que eu me sinto capaz de fazer uma marca para mim. E direcionar para um formato e assunto, temática de vida, que é uma questão muito pessoal, assim, que eu queria me aproximar mais de atividade física, de esporte, alimentação saudável, praia, viagem, em vez de hora cair um projeto legal no meu colo, hora não. Tem hora que é instituição financeira pelos próximos 8 meses. Tem hora que era marca de geladeira, banco, locação de carro. Eu fiz tudo que vocês podem imaginar. E aí, com esse viés, a gente começou a olhar para o mercado. E aí tem uma historinha, talvez vocês encontrem em alguma coisa na internet, sempre na entrevista a gente fala sobre isso, que foi, estava na praia, litoral norte, eu e o Tio, a gente alugava casa na praia com os amigos, assim, locação anual, 6 anos de Juqueí. Aí a namorada de um dos meninos pegou um Rochinha lá da vida, não sei se vocês precisam ocultar a marca, mas pegou um Rochinha lá e falou, pô, eu gosto do Rochinha, porque o Rochinha é mais natural, né? E eu já tinha saído da Interbrand e estava de olho no mercado de produtos e serviços relacionados à praia ou ambiente, viagens e tal, para eu começar a gastar um pouco de energia. Aí eu falei, pô, natural? Então eu vi a lista de ingredientes e falei, cara, isso não é natural. E aí o meu background de design gráfico, então assim, todas as perguntas eu aprendi a responder com formato de processo criativo. Tá, assim, se esse não é, como seria? Você inverte a pergunta, não é vou fazer o natural. Não, o que esse tem de não natural e o que é natural tem que ter. A gente falou, primeiro, e aí a Naked tem muito disso, que a gente não acredita que a marca tem que construir seus grandes atributos só no blá. As pessoas vendo que os pedaços de fruta estão ali, metade do esforço de comunicação eu não preciso. Além de ele ser muito assertivo, ele é muito sincero. A pessoa tá vendo o que está ali. Então a primeira premissa, e aí acaba sendo uma premissa de design gráfico, antes da empresa existir, isso na praia, com roxinha na mão, ele falou, a embalagem tem que ser transparente, se você quiser ser seguramente transparente, ser seguramente natural. Então, não é foto de cachoeira de suco e folhinha de palmeira e foto de uvinha e isso aqui. Não é isso que vai ser natural, a pessoa vê. Eu falei, pô, tem que ser natural. Eu falei, pô, mas se tiver pedaços das frutas, precisa de um suporte transparente para você ver. Porque se tiver um pedaço de laranja e um suco de laranja, vai ficar tudo amarelo e não dá para ver. O que existe transparente, saudável? Puta, água não. Ninguém vai comprar com água de coco. Pô, será? E aí fui fazer o exercício, piquei um morango em casa quando eu voltei da praia, pus no freezer com água de coco, uma caixinha de leite condensado Tetra Pak,
deixei congelar para ver o que acontecia, porque aí, de novo, entra no olhar de comunicação, que assim, 5, 6 horas, se demora para congelar no freezer doméstico um sorvete, eu tirei lá, tava lindo, o produto ficava merda, mas estava lindo, e para mim, como construção de marca, que não é só design gráfico, eu falei, tem uma puta história, tem um produto que faz jus ao bar, não tô tendo que maquiar com propaganda, que era o que a gente fez muito na vida e não quis fazer. Ele é forte visualmente, é um grande elemento, tá amarrado com a promessa, tem uma promessa válida, cara, fazer ficar bom a gente arranja, sabe? Um nutricionista, um chefe de cozinha, um engenheiro de produção, alguém vai ajudar você a ficar bom. Mas como premissa é fruta pura, água de coco, a pessoa tá vendo a fruta, pô, tem uma puta história. Assim, aí que a coisa falou, cara, isso nos parece preencher os requisitos de brand para falar, cara, isso aqui é uma ideia, né? É uma marca que a gente vai gastar energia. Então, aí pra frente é desenvolvimento. Tá legal. Foi a pivotada, né? Porque a identidade visual é incrível, né? Tem no Instagram, enfim. Desde o começo, né? A parte de produto, Rafael, a gente sabe que o principal de vocês é sorvete. A gente queria saber hoje quais quantidades de sabores que você tem hoje e lançamentos de produtos recentes. Quais foram os últimos? Isso. Vamos lá. Hoje a gente tem, se não me engano, 15 sorvetes. Adoraria que fossem menos. Menos? Isso vai ser, a gente agora está no momento de dar uma enxugada no portfólio, porque é muito difícil de gerir. Porra, cara, bota pra 15 coisas e muda, e tem loja que não quer os 15, quer 12, aí tem freezer pequeno que não cabe bem os 15. É mais saudável pra todo mundo ter um pouco menos, mas hoje a gente tem uns 15 sabores. E é um pouco inflado porque a gente lançou a linha licenciada pela Boa Forma, que são 4 sabores. Então, o que já seriam os nossos sabores entraram mais 4. Vamos falar que éramos 11, 10, 4, aí vamos falar de 40%. A linha infla, pela oportunidade que foi o licenciamento. O último lançamento, eu acho que lançamento de novidade, de fato, foi a linha da Boa Forma, que aconteceu em novembro, dezembro. Mas a gente tem uma questão legal de falar como marca, que assim, e a gente, vocês vão perceber por ter esse background tão puro de brand nosso, que a gente respeita muito a promessa que essa marca tem. Por exemplo, a gente lança e relança alguns sabores por conta de safra de fruta. Sim, o Atemó e o merengue, os nossos sorvetes mais vende bem, o público adora. E agora a gente vai chegar em outubro, não tem Atemó em outubro, e não tem e não vai ter. E as pessoas, eu quero, assim, é uma pena não entender, mas a gente enxerga uma ótima oportunidade de fortalecer o que a gente promete como marca. Fala, cara, não tem porque não tem. Se eu vender isso, alguma coisa errada tem. A gente estica um pouquinho, porque o Shelf Life permite que eu produza com a última safra e desenrole. Mas em março, fevereiro, não tem. E assim, a gente percebe que isso é muito bem aceito. As pessoas falam, que legal, assim, seria um ótimo momento para a gente dar uma escorregada na nossa promessa. E a gente ficou sabendo do Naked Kids. Certo. Aí eu acho que junto com o Kids e com os Fruit Bars, a palavra perfeita que você falou, Pedro, né? André. Desculpa. A pivotada. Aconteceram nós estamos 3 anos e meio de marca, chegou um momento que a gente falou, cara, a escala que o picolé tem que ter sozinho para encher barrigão inteiro, assim, a gente está fazendo tudo o que a gente pode no sentido, né, não só de operacional, de operação como empresa. A gente falou, caramba, a gente tem uma marca que se construiu um discurso saudável pra caramba e uma entrada em pontos de venda que olham para essa marca e sabem o que ela significa. O que a gente pode aproveitar da nossa cadeia para preencher algumas lacunas? E a gente já vem com o mercado de sucos na cabeça porque a gente falou, caramba, a fábrica já compra, seleciona, higieniza e manipula a fruta de um jeito muito delicado e bacana porque é a natureza deles. A gente tem uma marca que constrói combinação de produtos, dialoga com um nutricionista, papo técnico pra caramba. Esses caras confiam nessa marca porque a gente, de fato, né, como eu falei, premissas de branding que a gente segue à risca, a gente não dá um passo fora da linha no sentido proposta de marca. Se a gente fizer um suco entrega exatamente o que a gente entrega. Tá, vamos lá. Aí vem o nosso viés, que, de novo, pro tema empreendedorismo é muito legal, que assim, a gente se força a fazer coisas do jeito que o mercado não faz. Porque se a gente fizer igual, a gente é relevante. Legal, aí tem uma questão de proporção. Para pôr hoje, por exemplo, tem sorvetes nossos que seriam melhor se tivesse açúcar? Tem.
mercado precisa de mim a partir do momento que eu coloquei uma colher de açúcar ali? Não. Porque um com açúcar vende nessa esquina, naquela esquina, na próxima esquina. Eu sou irrelevante. Por mais que essa marca seja bonitinha, que a gente... O mercado não precisa de mim. Eu não vou ganhar em nenhum atributo. Eu não vou custar mais caro, eu não vou estar mais bem distribuído, eu não vou estar mais bem comunicado, quando tem a grana que esses caras têm. Então, ou seja, o mercado não precisa de mim. E é uma pergunta que a gente faz constantemente, acho que isso é um grande aprendizado para dividir com vocês em qualquer negócio que vocês, porventura, venham tocar, que é assim, o mercado precisa de mim? Porque às vezes a gente se seduz com as nossas próprias ideias, né? E você fala, porra, você vê que é lindo, mas tem um pouquinho de açúcar. Cara, se o mercado apresenta um produto mais barato, mais bem distribuído, que já está na cabeça das pessoas, então, é muito legal tudo que ele está fazendo, mas o mercado não precisa da gente. Seguindo nesse raciocínio, a gente pode fazer a pergunta agora, qual seria o tamanho do mercado, né, para mim? Sim, não consigo dar números, mas assim, a gente enxerga a proporção, que é assim, quem são as outras marcas, quantos conviventes esses caras têm, qual que é o tamanho de uma rede de referência nossa de expansão e retração desse mercado, que é, por exemplo, o Mundo Verde, né, que é a grande, vamos falar, o pilar do assunto, né? Pô, esses caras hoje estão perto de 400 lojas, um crescimento de... É um chute mesmo, eu vou falar aqui, acho que no último ano eles devem ter um crescimento de uns 30%. Tá? Em épocas de Shark Tank eu tinha um número de 280 e poucas lojas, eu acho que eles estão falando ou executado de ter 400 aí, menos de 2 anos. Belo de um crescimento, que traz um monte de problema, porque a marca também já está se precisando dar uma ajeitada, porque você entra em Mundo Verde, tem chocolate na gôndola, eu não sei se vocês já viram no interior, loja que é 50% Mundo Verde, 50% locadora. Você sabe, porque aí entra o modelo de negócio. Se entra alguém de franchise, o cara, eu quero vender franquia. Se entra alguém de brand, o cara, a gente precisa de uma marca com posicionamento. Esse tem um grande também. Eu não vi. Cresceu dá problema. Não, e assim, isso que foi nas que eu fui. E deve ter um monte de outras. O que é que eles fizeram? Flexibiliza a abertura da franquia para caras muitas vezes estão apertados, não sei o que, não necessariamente vai franquear de sonhos. Mas o departamento de franchising, desculpa, preciso abrir loja. Verdade. Então, assim, putz, aí quanto maior a tua proporção, mais responsabilidade tem que ter o relatório anual, né? Então os caras falam, cara, o cara de franquia fala, eu estou sendo cobrado por unidade aberta. Aí o cara de marketing fala, cara, as pessoas estão comprando menos que a marca tá... Você não contratou para abrir loja? Estou abrindo loja. Então acho que aí são problemas e problemas. Mas, né, sem perder o gancho aqui, abertura de lojas de produtos naturais, presença e posicionamento de marcas de produtos similares, não necessariamente sorvete, tá? A gente dá uma olhada assim, putz, quantas marcas de sucos prensados a frio começaram a pipocar, quantas marcas de sorvete também começam a romper alguma barreira que um dia a gente não estava, mas assim, a gente entende pelo menos minimamente uma presença no varejo. Então, assim, é muito fácil para uma marca, fácil vírgula, mas é muito fácil para uma marca entrar no Mundo Verde, porque hoje o Mundo Verde ele tem uma compra via matriz, mas os funcionários têm liberdade de negociar fornecedor individualmente. Então, assim, não é difícil, mas você minimamente tem que ter um produto posicionado, você tem que ter código de barra na embalagem, tem que ter um produto selado, que assim, não são exigências jurídicas, técnicas, que o Pão de Açúcar está exigindo da gente, que a gente está na beirada para entrar. Sim, que é uma problemática desse tamanho. O franqueado, por exemplo, o cara aqui, se ele quiser se vender sorvete, não vai ter um Visa que vai falar, você só pode comprar, qual que é o NCM que vem na nota? Qual que é... Se o cara quiser comprar de pagar em dinheiro, ok. Só que assim, a gente percebe a maturidade de algumas marcas que minimamente ela está em 10 lojas do Mundo Verde, 30 lojas do Mundo Verde. Então a gente começa a perceber o quanto esse mercado infla ou não e com qual facilidade a gente entra ou não em lojas. Isso também é uma boa temperatura. Agora, para o público, quem que seria o seu público-alvo? Vamos lá. Tem duas formas de responder assim. Público, se eu tiver que generalizar grosseiramente, o primeiro ponto é interesse em alimentação saudável. Que vem junto com algum conhecimento técnico de nutrição ou alguma necessidade pontual, seja processo de emagrecimento, pós-operatório, diabetes, algum caso necessidade médica, né, como por exemplo intolerância à lactose e a glúten. O nosso investidor, por exemplo, tem uma intolerância severa a açúcar. Ele agora o sorvete não passa açúcar, ele passa muito mal. Então assim, a gente virou uma referência porque a gente é um território que beira o vago nesse sentido. E aí, claro, né, então, assim, vai ter o público mais aprofundado, mas no geral, o público-alvo, quem eu quero conversar, assim, pessoas que se interessam em alimentação saudável, assim, é quem olha le rótulo. Isso para mim já é um recorte.
Eu acho que, seguindo mais ou menos na linha desse vazio, desse vácuo que você falou, acho que a gente pode falar de mapa de valor. Hoje, assim, qual que você enxerga que é o principal valor que a Naked proporciona para o cliente? Primeiro a gente tem aí, assim, do menos palpável para o mais, do menos a gente tem construído uma questão muito de sinceridade, que assim, esse cara tem uma troca de confiança, no sentido de, porra, essa marca não me engana, porque não tem açúcar mesmo, não tem nada, eu tô vendo que é pedaço. Então tem essa questão de eu construir um relacionamento com o cara. E o segundo que assim, a gente está muito antenado nesse ponto, voltar ao ambiente, esse assunto de nutrição, no sentido de, como esse produto é livre de todos os ingredientes que não sejam as próprias frutas, tem um aporte de valor no sentido de que assim, hoje o mercado fala de saúde, mas é pouca gente que faz mesmo. Então quando o cara chega numa loja, vê lá, fruta de coco mais nada, pega a embalagem, vê fruta de coco mais nada, então cara, isso é muito valioso, assim, como percepção e como construção de produto, né? Hoje, quem são os seus concorrentes? Faz exatamente o mesmo produto que a gente, tá? Eu tenho dois olhares. O que a gente enxerga como concorrente de mercado de fato é o Nessorbet, tá? Porque eles têm a proposta mais parecida, o produto é diferente, alguns levam pedaços, outros não, mas assim, estamos falando de sorvete saudável, tá? Então a gente é o que a gente considera similaridade de discurso, mas aí o produto é uma bagunça, é a Fruta Nua, que é um produto que nos copiou descaradamente, sabemos disso, conhecemos o dono, o cara já tentou vender a marca pra gente, por mais incrível que isso possa parecer, tentou vender a marca pra gente, copiou a marca mal feita da gente mesmo, que você tá fazendo. Cara de pau. Mas ainda que a oferta tinha algum sentido, porque tinha equipamentos na jogada, e era uma despreciação. Então hoje a gente considera de fato o Nessorbet, mas sim, num recorte mais grosseiro, todas as marcas que minimamente se dizem saudáveis podem ser consideradas, tá? Eu não coloco como concorrente direto, porque assim, entrega o que eu entrego, quem me compra não deixa de me comprar para comprar ele, ou não deixa de comprar ele porque tem eu. Assim como seria no recorte de sorvetes premium, quem tá que a gente enxerga como o mesmo porte não de empresa, tá? De proposta é a Direito, que ela é um produto premium, um valor de mercado parecido, um posicionamento muito claro dentro da história que eles contam. Então a gente está para os saudáveis como o Dileto está para o gourmet. Tá? Então, assim, eles prometem e cumprem, porque eu acho que o Dileto é uma puta promessa sincera. Porque o palito dos caras, inclusive eles estão fugindo com o câmbio, né? Porque o palito dos caras é importado, o produto é fosquinho, com ursinho, com a motinha nos shoppings, aquele verde escuro. Para falar de premium gourmet deles, achou a proposta mega adequada, o produto entrega, o valor está de acordo com o mercado, sua tradução é o saudável, né? O ingrediente que é saúde, baixa caloria, ausência de açúcar, de ingrediente artificial. Acho que tem dois olhares concorrentes. Hoje, a localização da fábrica da Naked, Barueri, e do fornecedor do outro concorrente principal, provavelmente é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Eles atuam em São Paulo. Esse é o mais em São Paulo. Eles atuam mais em São Paulo que a gente no Rio. Mas a distribuição deles é parecida? Olha, eu acho... Putz, eu não tenho cidade. Eu acho que a gente tem mais loja do que eles. Eu acho que eles têm mais grana do que a gente. Eu acho que eles têm mais poder de fogo. Eles têm fábrica própria. A gente é terceirizado. Eles têm algumas distribuições em São Paulo, mas a gente percebe a oscilação, porque assim, eles... Então, bem rapidinho. Eles fizeram um movimento um ano para cá, porque eles têm uma operação em BH, Rio de Janeiro e São Paulo. Tá muito menor em São Paulo e BH do que Rio. Tá? Rio acaba deles lá, e eles devem ter, sei lá, 20 lojas em São Paulo, 20 lojas em BH e, sei lá, não sei dizer quantas no Rio. Não é a mesma proporção, porque tem menos lojas no Rio. Mas, por exemplo, eles aqui no Empório Frutaria, na Frutaria São Paulo, Frutaria São Paulo de Dileto. No Empório Frutaria eles têm um carrinho de sorvete de massa, carrinho mesmo, fixo, que vem de lá. Então a pivotada nossa foi para novos produtos com a cadeia do congelado. Eles foram outros formatos de sorvete, eles foram para o massa. Eles fazem potinho sorvete. É que o sorvete normalmente ele é base de água, né? Então os sorvetes são os sorvetes de massa de fruta. Eles têm uns de cacau, uns de creme, não sei o que lá. É com uma pegada saudável, mas eles foram pro massa. Então tem potinho... Mas aí já perde a parte natural, não perde?
olha, assim, dentro do que os sorvetes fazem, eles conseguem ser natural. O lance é que, assim, você entra num território que não dá pra não ter açúcar, que não dá pra não ter as coisas. Já Então, assim, foge um aí pouco. ele vai começar a bater, Mas aí briga com o Abate de Latte, briga com a Ben Jerry's, briga com outra galera. Né? E a gente começou a brigar com outra galera, com o Kids. Eu brigo desde o Chicabonzinho Kids a outras sobremesas Kids. Né? Ou o Fruit Bars, a gente briga com Brasfruit e Demarque, que são os maiores distribuidores de fruta do Brasil, que não é o mesmo produto, mas é a mesma gôndola que tem polpa de fruta. Né? Então, assim, aí cada um comprou brigas lateralmente. Assim. Então, só para a gente concluir, a parte dos seus canais de distribuição, Eu tenho, assim, lojas, né? Você comentou? então acho que aí entra uma questão onde a gente tem 3 frentes de venda. Tá? Uma delas dividida em 2, eu explico. Online, por incrível que pareça, mas ela é suportada numa coisa que eu falei antes, que é mercado nutricional. A gente gasta muita energia com marketing nutricional, o nutricionista recomenda, você entra lá e compra na internet, não que você tá com vontade de tomar agora. O nutricionista falou, para de comer pão de manhã e toma esse sorvete aqui. Você toma fruta, cara, mas eu não gosto de fruta, mas dá trabalho, não tenho tempo. Ó, isso aqui, ó, essa marca aqui, você pode tomar 3 sorvetes por dia, nutricionista fala. Porque é uma porção de fruta. O cara, ele entra no site e compra 30 unidades, 20 unidades. Pra você ter ideia, o nosso pedido médio de online, se não me engano, são 3 unidades por pedido. Quem compra sorvete para comer hoje? Né? Então, assim, ela é uma compra, não é um impulso, é uma compra planejada. Tá? Então, online, varejo, dividido em 2, em breve 3, que a gente considera lojas freezer, uma loja que tem um cara desse, uma loja que tem giro, né, fluxo de pessoas, uma loja que a gente chama de pocket, que é uma loja que o produto tá ali, que acontece mais da metade do nosso mundo verde. O cara tem espaço físico para ter um freezer e nem giro, porque é da estratégia, não só do mundo verde, mas as lojas de produto natural como um todo tem um portfólio mega extenso. Sabe, você olha, tem 70 marcas, 2 SKUs de cada. Assim, nenhuma das marcas tem um giro alto nessa loja. Tem como vender 200 unidades de sorvete numa loja que tem, sei lá, 500 SKUs. Então a gente criou uma forma de ter o produto, tá exposto, mas tem lá uma gôndola do freezer, meia gôndola do freezer. A gente considera uma loja pocket, né, que é dentro do canal varejo, mas loja freezer, loja pocket. Já a gente vai estar agora entrando com que accounts que vão ser grandes redes. Tá legal. Tá? Tem Açúcar, Samachê, Mambo. A gente tem uma rede de produtos infantis chamada Empório da Papinha. Não sei se vocês conhecem. A gente entrou com Kids, na verdade a gente não fez mais força de venda porque a gente fez uma exclusividade de 1 mês e meio para o Empório da Papinha. Legal. Que legal que nos colocou. Eles têm loja em Porto Alegre, em Belo Horizonte, em Nordeste, Rio, e esse produto foi, porque a logística é deles. E é muito legal, né? Já essa logística ela já existe, Essa né? é maravilhosa. Assim como eu espero eu que vai ser Pão de Açúcar também. Nossa negociação tem envolvidas ali Rio de Janeiro e algumas lojas do Nordeste por transporte deles. A gente falou já, acabou englobando a parte de pontos de Falei venda. o terceiro evento. desculpa. E por último, evento. Online, lojas e eventos. Tá? Esse é o que a gente gasta menos energia, mas é um ambiente muito legal de experimentação. Tem produto que não está em linha, leva o sabor goiaba. Sente que as pessoas falam, sabe? Então a gente tem uma flexibilidade legal. E tem eventos que são muito rentáveis. Tem eventos aí, de novo, aqui também tem 2. Eventos onde a gente opera e tem eventos corporativos. Amanhã tem lançamento de coleção da Arezzo. 400 unidades, um carrinho, o evento começa às 5 e acaba às 10. 400 unidades. Vendeu mais do que, às vezes, uma loja, 2 lojas vendendo o mês inteiro. Terça-feira passada, convenção farmacêutica, 1.000 unidades. Entrega às 9 da manhã, a gente tira o freezer às 5 da tarde. 1.000 unidades. Assim, é significativo. É difícil de fazer abordagem como vender, mas acaba sendo reativo. Rafael, eu queria voltar um pouco para a parte da fábrica. Eu lembro que no Shark Tank, que vocês participaram, a fábrica de vocês era em Taboão da Serra, né? Queria que você desse um pouquinho pra gente o que aconteceu hoje. Já se passou quanto tempo? Quase 2 anos. Shark já fazem 8 meses, quase 8 a 10 meses que a gente está na fábrica nova. E lá era uma fábrica terceirizada e agora mantém, certo? Mantém o formato, nossa opção de terceirização se mantém. A troca devido a 2 motivos principais. O primeiro deles, assim, que na verdade a fábrica até então ela estava deixando a desejar em algumas questões burocráticas, porque assim, nosso crescimento começou a exigir principalmente burocracias mesmo, assim, uma documentaçãozinha que faltava do cara, um contrato não sei o que lá, uma liberação não sei o que da Anvisa e uma organização de logística, tinham problemas burocráticos operacionais lá, isso nos incomodava.
E o segundo é que o expertise do cara e a história do cara, assim, é uma fabricação de sorvete de um cara que começou a fazer paleta, que ele não tinha nem um olhar industrial, aquele cara, pô, esse cara, o produto sai uma porcaria, mas sai impecável, rapidinho, padronizado. Não. Então a gente falou, putz, não é o nosso parceiro ideal e um parceiro que a gente está depositando uma parte provavelmente mais importante da coisa, que é o produto. Né, por mais que a gente conte história aí, né, e faça marketing, comunicação, é o produto. E a gente entendeu e nos apareceu a oportunidade de mercado que assim, foi mais fácil para a gente ensinar alguém que entende tudo do nosso ponto mais sensível do nosso produto, que são as frutas. Ensinar esse cara a fazer sorvete foi muito mais fácil do que ensinar um cara com um olhar industrial e, de certa forma, a experiência que ele tinha de mercado limitada em relação à coisa, ensinar esse cara o quanto as frutas são sensíveis e o quanto o nosso produto exigia, né, uma coisa muito fina, porque é para um público exigente, há um preço alto. Foi mais fácil ensinar quem entende da fruta a fazer sorvete do que quem faz sorvete a enxergar o mundo de outra forma. E aí hoje estamos há quase 10 meses, uma fábrica com uma operação muito mais adequada, uma fábrica muito mais preparada fisicamente, juridicamente e com o principal das questões que é a sensibilidade das frutas. Então hoje a gente se vê muito mais bem preparado e também com uma capacidade produtiva muito maior que antes. Vocês veem daqui quanto tempo ter outra fábrica em algum outro estado, alguma coisa assim? Olha, não está nos planos tão cedo. Eu vou te falar que talvez não seja alternativa, assim. Talvez hubs de distribuição sejam mais factíveis e mais assertivos dada a sensibilidade. Eu fazer 3 fábricas, fazer tudo certo, é mais fácil fazer uma e o motorista só levar direito. Entendi. Talvez tenham benefícios, mas que eles custem caro, porque é tão sensível que não é a monta aí. No plano pode ser rentável, mas eu acho que assim, vai pedir uma escala muito grande, a ponto de não valer a pena nem transportar, está sendo tão mais barato fazer lá e a gente está com grana e está no momento que vamos montar a fábrica. Hoje não enxergo horizontes, pelo menos nos próximos 3 a 5 anos aí, vai ter que acontecer alguma coisa muito grande para botar a fábrica em outro canto. Queria saber da experiência para vocês do Shark Tank, participar do Shark Tank e o que mudou. Legal, acho uma pergunta legal porque assim, mais do que a experiência, tem 2 momentos, tem o antes e o depois. O antes é rico pra caramba, porque assim, a exigência de conhecimento de próprios dados, para quem é empreendedor, cara, você tem tanta coisa para fazer que você não olha o que você está fazendo, né? Você não faz, não mensura. E o dado de inscrição do Shark Tank já é uma pergunta que duvido você encontra um empreendedor com 2 anos de mercado e tem a resposta na ponta da língua. Quanto você vale? Baseado em quê? Quem que tem tempo de fazer valuation com 2 anos de vida? Sabe? Tem empresa grande, como trabalhei na consultoria das grandes, que faz valuation, tem empresa com décadas aí, que é a primeira vez que faz valuation, tem que ensinar quais são as métricas de valuation. Então, assim, é rico pra cacete no sentido de a gente nunca tinha olhado pra gente mesmo com tanto rigor, com tanta métrica, com tanto detalhe. Então, assim, a produtora tivesse declinado na nossa participação na véspera, já teria sido legal pra caramba. Porque, colei aí empreendedorismo é isso aí. Amigo advogado, com não sei o que, outro financeiro, bater papo com o meu diretor do escritório que trabalhava, me ajuda, eu preciso montar um valuation daqui 2 dias. Final de semana, virando noite, foi isso mesmo. Alugando os caras aí, virando noite, o cara falou, levanta, monta aqui, porque assim, é muito rico, porque você só pedir quanto? Baseado em quê? Porque às vezes tua pedida lá é correta, que você quer fazer. O investidor na hora, o cara, muito linda a tua história, mudou tua vida, tua carreira, legal pra caramba. Quanto você vai, quanto eu ganho, onde eu entro, assim, a gente nunca tinha pensado na gente com esse olhar. E o programa exigiu. E aí o pós foi muito legal também, porque a figura da Cristiana Cangeli é uma puta pessoa bacana, entende muito do mercado, tinha muita sinergia com a gente, o que foi fácil, que acho que vocês assistiram o programa que vocês viram que a gente negou uma proposta financeira maior que a dela do João Apolinário, porque eu não gostaria de trabalhar com o João Apolinário. Não, porque eu acho que ele deve ser um puta cara de negócios, mas assim, o que ele colocou no programa como que ele enxergava de posicionamento ia completamente contra o que a gente direcionava essa marca. E seria um puta tiro no pé, um premeditado a gente mudar o que a gente tinha de rico, como eu comentei, no sentido de
a gente seria irrelevante. Marcas que fariam esse movimento, talvez ele também, ao vivo ali, deu essa sugestão, talvez outras coisas tivessem sentido, mas foi a premissa dele. Temos que expandir, colocar nos shoppings, para isso eu ponho grana e eu vou mediar a entrada dessa grande. Não é isso que a gente quer. Eu segui a premissa do cara, se rolar, e quando se não rolar, ele não põe, e se não rolar, porque a premissa estava errada, a marca que morre é a minha, não a dele, porque ele não pôs nada. Então, assim, ainda bem que teve esse pé no chão de falar, antes da decisão financeira ter essa decisão, mas com a Cris foi muito legal, porque ela entende muito do mercado, principalmente do mercado premium, com vários olhares que ela já trabalhou, principalmente marca de cosméticos, moda, luxo, mas ela enxergava o valor, ela conhece muito o público que compra isso. Então a mulherada lá que comprava os cosméticos dela, muito provavelmente é uma sinergia que seja as mesmas pessoas que compram Naked. E o formato dela trabalhar em colocar a equipe lá, ela contratou a consultoria de business para trabalhar com a gente, foi valioso pra caramba. Não avançamos além disso por decisões bilaterais. Decidimos juntos que não tínhamos concordado em tudo para assinar um contrato sem data de validade, né? Que é a sociedade, né? E como é que a empresa evoluiu? Assim, imagina, tendo ela já foi uma grande evolução. A gente teve uma empresa contratada para arredondar nossa operação, no sentido de abrimos todos os números, uns caras mega entendidos do mercado, e falou, olha, vender um produto ao preço que vocês vendem, a margem para ser saudável tem que ser de tanto a tanto. Mais que isso, aumenta o preço. O mercado não aceita, diminui o custo. Mas não dá. Então, se não chegar numa métrica, a gente vai estar espalhando dinheiro, não vai sobrar nada. Isso que é legal da visão dos caras, que assim, estamos aqui para fazer essa empresa agir como uma empresa, não como um ventilador, né? Porque assim, se você, o cara falou, olha, se os seus custos fixos são tais, seus investimentos futuros são tantos, se você não tem uma margem X, você não tem nem dinheiro para amanhã. Assim, dá umas falsas, e a gente se percebeu ter uma falsa sensação de ascensão, só que nas métricas erradas andando na areia movediça, assim, porque continuem crescendo assim, e a gente ouviu termos deles que é engraçado assim, é melhor não crescer do que crescer assim, porque aumenta o ponto de venda, produz mais com uma sensação de crescimento. E está crescendo um número, que é unidades produzidas, unidades vendidas. Então a dívida vai aumentar no curto, no médio, no longo. Vai comer seu caixa. E assim, comer seu caixa e eles ainda colocavam pra gente, gente, hoje a gente ainda não tem os gastos que a gente precisa quando a gente crescer. E hoje a gente está sentindo, a gente não tinha distribuído representante de venda, hoje a gente tem, comissionado. Esse cara ganha por uma margem, né? Ele tem uma fatiazinha dele. Então assim, cara, reserve, o produto tem que estar desenhado. Porque assim, todos os grandes e médios usam. Você tem grana para ter equipe comercial que atende a cidade inteira? Não, tem que arranjar alguém que faz, esse cara cobra. Então, o produto tem que estar no produto. Se eu consigo aumentar o preço, falar, Mundo Verde de Mogi das Cruzes, Guarujá, não vou ser eu que vou, é representante, então aí para ir vai custar 20 centavos mais caro, tem que pagar o representante. Esse cara vai falar, tá bom. Ele vai botar o markup dele e vai vender o produto, em vez de 10, vai vender a 15. Mas o produto a 15 não vende. A gente começou a aprender qual que é a métrica de conversão que a loja faz, o quanto ela põe em cima. Assim, esse cara vai fazer isso, quer você queira, quero não. Assim, se você não ganha para ele a tanto, ou seja, a gente, o número aqui, a gente preserva um markup 2 para o lojista. 2 significa ele vai dobrar o preço no valor de venda. Se eu vender a 2, ele vai vender pelo menos a 4. Se eu vender a 10, ele vai vender a 20. Não adianta eu falar que 20 não vai. Bicho, eu comprei a 10, eu vendo a 20. E olhe lá, tudo bem, cada um vai ter suas estratégias, etc. No bruto o pessoal fala, 2 é um markup bom, 2,5 é lindo, 3 eu estampo na testa, ou eu coloco no lugar privilegiado, porque é isso, né? Negociações de trade vem com markup, cara. O produto mais bem exposto da loja não é mais bonito, né? É o que vende mais, né? Então, a gente percebeu que assim, aí foi um aprendizado muito legal desses caras, né? Assim, se tua composição de preço não aceita tudo que vai vir de fora, ou recompõe o aumento de preço a ponto. A gente está seguindo agora um pouquinho para a parte dos indicadores, né, como o custo de aquisição do cliente, o quanto que o cliente vale, né, e esse custo a gente tem que tomar cuidado, principalmente para ela não dar prejuízo para a empresa, né? Sem dúvida. Tem 2 olhares aí, tá? Uma aquisição no sentido de conquista, quanto custa para entrar numa loja,
e quanto custa estar numa loja, né? Estar assim é mais fácil porque a gente reduz assim, tá, é só o valor de venda, tudo bem, eu tenho que ter um entendimento de mercado até de novo. Ao quanto esse cara vende, não pode ser problema só dele, é uma decisão dele, mas eu tenho que estar atento, porque senão é a minha marca que está posicionada no mercado, mas eu tenho que entender o que ele fez, o que levou ele a vender a tanto, né? Então, eu tenho que oferecer as condições para que ele venda ao quanto ele quer que ele venda. Nem a Red Bull e a Coca-Cola conseguem fazer os caras vender o que está escrito na lata, né? O valor sugerido lá naquela Coca-Cola é 1,50, eu duvido que alguém compre no mercado que vende 1,50. Então, assim, difícil, você não é dono do preço dos caras, você que tem um contrato, etc. Então esse depois, né, tem esse custo de ter o desenho comercial redondo para que de fato a coisa siga a estratégia definida, e tem um custo de aquisição que é a abertura de ponto, que assim, vou isolar o eventos que não entra aqui, tá, porque é a questão pontual. O varejo, por exemplo, sempre esse adesivado bonitinho custa 2. Sim, eu vou pôr ele na loja. O cara me comprou, vai me pagar daqui X dias, não girou. Continua. Ele tem a então, a comunicação está pago, o representante de venda está ganhando a dele, o nosso funcionário comercial está com o salário pago. Assim, custa abrir loja. Minimamente, a loja que vai com o freezer vertical, que é a nossa Pocket, é uma loja muito mais barata. Mas a gente entendeu que não dá para você jogar os sorvetes na prateleira, porque ninguém vai comprar porque está jogado. Desenvolvemos um organizadorzinho, acetato, com um impresso na frente, que tem que ser impresso, tem que ser cortado, tem que ser levado até a loja. Então, assim, abertura de loja custa. A gente pode dizer que você tem hoje uma clientela na questão dos que os nutricionistas indicam, que é um valor para vocês fixo. A gente pode dizer isso? O montante que essa galera compra, assim, olha, eu não considero como fixo porque assim, eu não consigo medir, tá? Eu tenho números do tudo que é vendido no site. Eu não sei quem vende recomendação de nutricionista. A gente tenta medir, inclusive para relacionamento com nutricionista, com rede social, etc. De o cupom de desconto que o Nutri A veio 6. Só que quanto mais grana o cara tem, menos ele liga para isso e não usa. Então eu não sei. Tem um nutricionista que fala, meus pacientes todos compram. Eu pego o cupom do cara e não fui usar nenhuma vez. Não dá pra medir, não sei dizer. Sabe, se o cara comprou, é mentira, ou essa galera tá nem aí, ou não sabe, ou o nutricionista nem passou o cupom pro cara porque tá nem aí, a consulta do cara custa R$1.000. Então, assim, não consigo medir, mas é uma demanda constante. Não sei se ela ela é constante no fluxo, né? Não sei se ela é do mesmo tamanho sempre, mas é um esforço que a gente faz. Tem algum canal de venda aqui para você, para esse mercado, que te dá mais valor? Online vende o preço cheio. Essa é a diferença. Compra assim um volume muito menor, mas cada sorvete que eu vendo na internet, eu vendo 3 ou 4 na loja para ter o mesmo montante. Margem. Porque imagina, eu vou pegar um sorvete que na loja custa R$10, no site custa R$10. Eu vendi R$10, eu recebi R$10. Eu que vendi, tudo bem, tem desconto da maquininha de cartão, grosseiramente. Na loja eu já vendi a metade, eu vendi a 5, mais a 6% do representante, mais a logística, mais porque o frete no site é o cliente que paga. Então aqui eu vendi a 10, eu recebi 10. Aqui eu vendi a 5 para o cara vender a 10, eu desconto o representante, desconto a logística. Se eu ainda descontar o salário da pessoa do comercial, assim, isso aqui eu tenho que vender, posso vender 1, aqui eu tenho que vender 3 ou 4. Ainda com a criação de outros pontos de venda, você vê a empresa, ela já está com quantos anos a empresa? Estamos no 4º ano de operação. Quando você coloca um novo friso, um novo ponto, você vê ainda proporcional ao aumento de clientes ou já está indo mais para uma escala exponencial? Não, hoje ter um ponto a mais, um ponto a menos, não. Assim, hoje a gente já tem uma escala que, por exemplo, um ano atrás a gente começou o ano com 100 pontos de venda, não sei se tudo isso. Hoje a gente tem 180 e poucos, entre vai e vem, agora no inverno, né? Vai abrir um monte de ponto daqui a pouco. O ano anterior a gente começou janeiro com 45. Então hoje eu vou falar de 1 e 2 numa amostragem de 180, menos significativo. Antes, vou falar 45, sendo que metade era freezer 20, cada um que eu coloco já é 5%. Agora não. Um freezer não muda a nossa conta. Mas agora que na verdade virou a nossa segunda pivotada, que não é de produto, mas de operação comercial, que a gente percebeu que não dá
para ficar atendendo loja a loja que a gente faz. Tem 2 pessoas na linha de frente comercial que atendem 180 lojas. E essas lojas, o recomendado é que elas façam pelo menos um abastecimento por mês. Então, ou seja, com 180 contatos comerciais, 180 com coordenadas de logística, fora a nota fiscal e a fábrica separa, o nego vai morrer louco, né? E assim, mais do que morrer louco, a gente brinca, que a gente fala, pô, as contas não é crescimento, se a gente precisa ter o dobro, atender 360 lojas, a gente vai ter que 2 pessoas, vão ser 4, ficando loucas. Não é sustentável, não é escalável, essa é a melhor palavra, não é escalável. 2 pessoas para cada 200 lojas, assim, não rola. E a gente percebeu que é um passo também que tem benefício para várias outras marcas. Tem o benefício de o mercado vai nos enxergar com mais corpo. Então tem muita gente que não compra marca, que não confia, tem gente que gosta de novidades, tem gente que não. Então, o cara vai ver a gente no Pão de Açúcar, e aí depois você vai ver no Mundo Verde, nossa, aquela marca lá, dá corpo. Nos vai facilitar a abertura de novas lojas, porque quantas pessoas que entram no Pão de Açúcar? Entra você, entra um franqueado do Mundo Verde, entra um... Assim, a gente vai ser visto por mais gente, então, de certa forma, ele impulsiona a roda para girar, e assim, é uma venda, uma nota fiscal, no Empório da Papinha, 35 lojas. Pão de Açúcar, teste inicial, 30 lojas. Se rolar, 50. A gente percebeu que o comercial tem que focar, pelo menos ali, né, que é o nosso diretor, em grandes negociações para a gente enxugar a quantidade de atividade para fazer uma venda nesse tempo. Em que momento vocês perceberam que estava precisando de dinheiro? Foi no momento que vocês decidiram ir para o Shark Tank? Ou... O Shark Tank especialmente foi uma oportunidade. Tá? A gente foi convidado pela produtora, tá? Não temos costa quente nenhuma, acho que eles precisaram marcas legais que eles gostariam de ver ali, e eu acho que aí é onde a Naked tem um grande trunfo, que é a identidade visual, porque eles não sabiam nada sobre a nossa operação, e dados financeiros, etc. E no fim das contas, a produtora não está nem aí. Porque ele quer marca que tem história legal. Acho que eles viram alguma entrevista nossa na internet e falaram, pô, a marca é bonita. Bacana, vamos aí. Acho que tem tudo a ver. Recebemos um e-mail lá, meio que na última hora também, que acho que foi uma loucura para levantar o valor, etc. A gente foi convidado para o Shark Tank, assim... A gente não estava se afogando, mas, pô, oportunidade de falar, expor a marca na televisão. Já é uma coisa animal. E depois que a Bandeirantes comprou a licença da primeira temporada, passou a Band. Ou seja, a gente teve 8 minutos de Bandeirantes. Nem metade dos candidatos à presidência vão ter isso. Na verdade, nem metade não, nem um, né? O que tem mais vai ser o Alckmin, acho que tem 5 minutos. Exato, tem prep, então provavelmente, se eu somar os 3 maiores tempos de audiência dos candidatos, o presidente, eles vão ter 8 meses de Bandeirantes 2 vezes por semana. A gente teve de graça. Então, assim, foi uma puta oportunidade. E a gente tinha muita consciência disso. Assim, a gente já teve um aprendizado legal, que foi o pré-programa. O programa a gente tinha, eu e Ti, muita sanidade, assim, não precisamos fechar qualquer coisa, porque assim, estar aqui já é um benefício muito bacana. Vamos tomar cuidado para não apertar a mão aí por qualquer coisa e depois atirar no pé. Então, a época do programa foi uma grande oportunidade, não sei se eu me perdi nessa resposta. Não, e a parte de aporte, você comentou... Assim, de precisar de grana. Assim, o empreendedor sempre precisa de dinheiro, né? A gente não tem dinheiro para fazer metade das coisas que a gente quer. A diferença é estar precisando pagar dívida ou fazer próximos passos. Graças a Deus a gente nunca chegou no momento de precisar de dinheiro para pagar dívida. Só que vocês começam a ver recessão de crescimento. E o beabá do fluxo de caixa nosso é assim, ainda mais quem terceiriza, tá? E a mesma coisa para quem não terceiriza porque compra matéria-prima. O cara que te vende matéria-prima produz para você, te cobra num prazo, o cara que compra de você te paga em outro prazo. Já é isso sim, com mil problemáticas na conta, com compra de ativo. Não vou nem deixar a coisa complexa, mas assim, minha fábrica não cobra dia 15. Meu vendedor, quanto mais ele vende, mais preço eu dou para ele. Pô, tá cliente bom, né? Então assim, o cara que compra pouco paga em 10 dias, o cara que compra mais paga em 20. Eu tenho um puta cara parceiro, paguei o cara, pô, me segura 40 dias, um cara que tá comigo há 6 meses, abastece um freezer todo mês há 6 meses. Eu vou dar prazo pro cara? Acho que vou. Então assim, preciso ter um dinheiro. Quer dizer que a empresa tá mal? Não, crescer custa. Né? Crescer custa. E aí entra o nosso novo problema, que é quanto maior o poder de compra dos caras, mais eles fazem o que quer. O varejo vai chegar e falar, eu pago em 90 dias. Hoje a Cris está com vocês ainda? Não.
operação, não. Acho que faz um ano, um pouco mais até, que a gente não está mais. Putz, a gente fala pouco, se cruza em eventos, às vezes troca figurinhas, porque, putz, a gente tem uma relação muito boa, assim, ela acabou investindo em umas meninas nem pelo programa que apareceu por essa rede social, mas uma puta energia boa, a gente trocou ideias proativas com uma marca de suco prensado frio, que hoje está sendo fabricada na nossa antiga fábrica, então, assim, relação ótima, mas de negócio... E você hoje está com outro investidor? Sim, uma figura só, que era o cara que morava dentro de casa ali, não tinha feito o aporte antes da crise, mas hoje sim, temos mais uma figura só. Só, acho que para finalizar, tem uns indicadores importantes, eu não sei se você tem e nem se pode dar esse tipo de dado, que às vezes a gente entende que pode ser confidencial. Tem um importante que chama ticket médio, que ele é basicamente divisão das suas receitas pelo número de vendas. Porque assim, no final ele vai dar mais ou menos a sua receita líquida por usuário, né? Não sei se você possui esse tipo de indicador. Eu acho que assim, como a gente vende em vários formatos, essa informação não é consolidada, sabe? Eu vou ter uma informação dessa para online, uma dessa para o varejo pocket, uma dessa para o varejo freezer, e eventos é o mais bagunçado porque eventos é muito pontual e é quase passivo. As pessoas nos procuram, então esse cara, eu tenho pouquíssimo esforço, esse cara eu só vendo, eu não gasto energia. Mas vamos lá, vou tentar dar uma métrica assim, ticket médio online, pedido médio aí uns 120, 130 reais. Tá? Aí eu tenho uma dificuldade muito grande em compor o que eu gasto para trazer esse cara, tá? Porque aí tem uma composição de custos tentando isolar, porque assim, as atividades elas não são direcionadas a um canal único. A gente, para efeito de plano, tem que pôr em alguma caixinha. Por exemplo, quem que paga post patrocinado no Instagram? Sabe, o marketing voltado para online, para loja, mas tá todo mundo vendo, aí você viu no Instagram, comprou na loja, mas você viu no Instagram e fez, né, foi traqueado que você clicou direto e eu consegui ver via Facebook, que foi que teu lead foi gerado e você comprou linear. Hoje a gente aporta mídia online para o canal online. Tá? Então, esse número não tem, o quanto que a gente gasta por compra. Aí já teve, aí é mês a mês, tem mês que põe inverno, às vezes o gasto para trazer o cara e fazer a compra é maior que ele comprou. Sim. Se não é maior, assim, pelo menos engoliu mais. Sei lá, eu consegui por venda, gastou R$40 e o cara comprou 100. Acabou a margem. Se eu pagar todos os periféricos online, a taxinha do cartão, a fábrica, matou. Então, mas aí nesse assim, de receita aí, 100 e poucos reais por compra online, de loja, a gente tem uma métrica bem grosseira também, porque vale muito, cara. No Freezer Pocket, ele vai fazer um pedido mínimo de 60 unidades. Então ele vai comprar 10 de cada, 6 sabores, enche uma gôndola ali, vamos falar que ele paga aí 4 a 5 reais cada uma, ele faz um pedido de 250 por mês. Assim, aí se você fizesse uma proporção de vendas, quanto que você vende online e quanto você vende em loja? Você tem ideia? Muito grosseiramente, até fácil de responder, 30, 30, 30. Eventos online e loja. Tá. Em receita, e não em unidades, tá? Sim. Unidades é outra conta, como eu falei, uma online dá a mesma receita de 3 ou 4 lá, o evento às vezes dá até mais, porque o evento eu vendo um pouco mais, quanto maior o pedido, mais desconto eu dou. Então, o cara que comprou 1000 unidades, comprou cada uma R$6. No varejo, às vezes ele compraria 10, mas ele comprou 1000. Eu não gastei energia nenhuma para vender 1000 unidades. Não, mas surpreendente, eventos realmente Então é significativo porque assim, ele é até difícil da gente planejar, a gente está tentando, na verdade, enxergar como esse plano ser mais fiel à realidade, porque assim, eu tenho um plano amostragem, né? Então a gente fala, planejo crescer X% ao ano, eu pego o ano passado e multiplico. Só que assim, o que eu fiz para vender esse? Por que eu vendi 1000 eventos semana passada no evento farmacêutico? Sei lá, é no meio. Só um parênteses, quanto que é o mínimo que vocês têm contratado com a empresa, com a fábrica? A gente hoje, neste período do ano, 15 mil unidades produzidas mês. Para manter, porque ele tem equipe contratada, ele tem energia elétrica paga, ele tem PTU da fábrica, então a gente tem um acordo, a gente encontrou um mínimo com um acordo de redução de preço por volume, né? Então, hoje a gente produz 15, produzir a partir de 25 de preço, o dia de 100 mil não tem por que eu pagar o meu que eu produzo quando eu produzo pouco. Né? E questão de fidelidade dos clientes.
você tem ideia quantas vezes um cliente compra por ano, por exemplo? Online, pessoa física. Ou em loja realmente é difícil de... O lojista é fácil de a gente medir porque a gente tem uma métrica de performance, principalmente para a gente considerar. Legal. Então, assim, a gente estabelece, na verdade, que eu quero que esse cara tenha pelo menos 12 pedidos por mês, 12 pedidos por ano. Legal. A máquina é de vocês? E essa é um ponto muito crítico, porque assim, ela muitas vezes é muito mais caro que os produtos que a loja vende. Assim, a gente tem que ter um dedo no pulso muito ativo no sentido, cara, se isso aqui ficar parado, vender 1, 2 meses, o ponto se provou que vende pouco. Não, se esse cara não vendeu bem 1, 2 meses, não vai ser no terceiro que vai vender. Pode até ser, mas é uma venda tão sem explicação que eu não quero viver desse acaso para sempre. Então, assim, a gente tem um exercício muito grande em reposicionar equipamento, porque, primeiro, além dele custar grana, ele é depreciável, né? O equipamento desse, por mais que você faça manutenção, ele não dura muito mais que 5 anos, 6 anos. Assim, ele vai virar pó. E fazendo ou não dinheiro com ele, porque ele tá ligado, né? Vendendo ou não, ele tá funcionando, o gás ele vai acabar, o motor dele vai perder autonomia. Então, assim, nesse sentido, a gente tem um cálculo médio que é por capacidade. Então, fazer desse aí vai caber 260 até 300 unidades. Se esse cara abastecer 200 unidades mês, performance dentro do ok. Tem gente que faz mais de um abastecimento mês. A gente já teve lojas, tem loja aqui no Itaim. Hoje em dia não estão performando isso, mas o armazém cerealista já chegou a vender 1.000 unidades por mês no alto verão. Então, assim, vamos falar que já é 5 pedidos de uma loja que tem freezer em um mês só. Ele vendeu mais do que lojas vendem em um ano. Ele vendeu uma coisa que 4 de 5 lojas boas que vendem com freezerzinho vendem em um ano e vendem em um mês. É uma puta de performance. E a gente tem outras lojas que vendem perto disso, 800, 600 unidades mês. E esse é o nosso grande impacto. Assim, primeiro, onde elas estão, e outra, por quê? O que é o mais valioso, assim? Por quê? Pra gente ajudar a identificar outras. O que acontece? É o fluxo de pessoas que é muito grande, ou é o posicionamento da loja, ou a loja está vendendo produto mais barato, ou esse cara faz promoção, compra 2 produtos, sei lá, a gente tenta ter um olhar bem... Vocês pensam em colocar alguma pessoa, alguém que simbolize a marca? Algum famoso, alguma coisa? Tipo, embaixador, assim? Se não pagasse a conta, sim, tranquilamente. Se for de graça... Não, mas você respondendo essa pergunta de outro jeito, a gente tenta fazer isso no sentido de... Porque pelo Instagram hoje, daria pra fazer isso. A gente tem um estudo, porque assim, quanto maior essa pessoa, esse cara lá. Sim. E é caro. Então assim, blogueirada aí tá extrapolando no preço que cobra. Virou mais isso aí, viu? Que cada um cobra o que quer e estão cobrando caro. Também, mas aí a gente fala com o pessoal de outras marcas que nem, a gente acaba tendo muitos amigos de marcas próximas, né? Todo mundo tem os mesmos dramas, eventos. Eu vejo o pessoal daquela Mais Mu, proteína de garrafinha, que vem no poste e coloca água. Os moleques, 3 meninos também, mesmo tempo de empresa, gente boa, e eles pagam. Algumas blogueiras. Juntou, não foi? A gente tá vendendo os fruit bars do café da Holy Nuts, e eles pagam algumas delas assim, é coisa de... 2 pau por post, ou paga mensal, 2, 3 pau por pessoa. A gente acha essa grana muito cara. E eles falam que dá resultado pra caramba, assim. Então a gente não teve coragem de pingar. Porque, pô, isso não dá nada. É verdade. Sabe? E assim, a gente entende que não é em um post que você mede. Então, vamos fazer 2, 3 meses. Eu tô colocando 10 pau numa empreitada que eu não tenho segurança nenhuma. 10 pau anunciado no Instagram, eu sei que minimamente a própria ferramenta vai identificar o perfil de pessoas. Então, hoje a gente não teve confiança, a gente está afim, porque a gente teve quem fez e falou que foi bom. Mas, assim, pontualmente respondendo a pergunta, se eu tenho que ter um embaixador, não. Porque, assim, para ser esse cara tem que ser relevante, grande, provavelmente caro. E aí que entra uma outra coisa, que, assim, é um nicho tão delicado que quanto maior essa pessoa, mais ela tem confiança das pessoas reais. Que é um exemplo, o Pugliese. Ela não serve muito pra gente, porque ela serve pra quem é um wannabe saudável. Quem é mesmo já vê que ela tá muito publi e tal. Ela vai fazer uma ótima campanha de roupa fitness na C&A. Não mais pra Nike, não, porque a galera fala, pô, ela virou tão grife que eu sei que não dá tempo dela consumir tudo que ela anuncia. Ela não é mais tão de verdade porque ela vira um personagem de fato. Então a coisa inchou e o grande varejo, e aí grandes marcas que precisam de amplitude e não de profundidade,
se apoiam em figuras assim. Hoje a gente não pode. E aí logo eu não poderia escolher uma, porque aí, de novo, eu não ia ter amplitude. Para ter amplitude eu preciso de vários profundos. Por isso que a gente escolheu falar com nutricionista. Legal. Que assim, são menos, são mais baratos, porque eles estão fora do hype, porque no fim das contas eles usam rede social para promover o próprio trabalho. Tem lá seus celebrities, assim. Mas porque a gente prioriza completamente a profundidade e não tem grana para botar em gente muito grande. Então a gente escolheu falar com bastante gente de um jeito mais baratinho. Quer mandar produto. Então, por exemplo, talvez uma menina que eles usam aquela Juju no Remose lá, que é mega, 2 pau pra pagar uma mulher por mês, fazer 1, 2 posts, sei lá. Pode dar resultado? Pode. Com 2 pau eu mando a amostra pra nutricionista lá, cacete. Meia dúzia delas postam, 2 viram parceiras, então assim, é uma cadeia de valor rica pra caramba. O problema é a proporção. E aí que entra, vale a grana? A gente ainda não teve nem o bar do sólido, nem a coragem de dar o tiro pra não gastar uma grana alta. Assim. A gente está analisando, dá muita vontade. Assim. Não dá muita vontade, porque se 2 pau dá o resultado que deu pros moleques, ou que pô, às vezes é bem investido, mas se não dá, puta, é no inverno. Não sei, ainda não. Não dá, né? Pronto? Bom, acho que é isso. Rafael, a gente queria agradecer o tempo, a disponibilidade, as informações, com certeza tem bastante valor pra gente. Conte com a gente, o mais difícil é tempo. Sem contar a sua experiência, a quantidade de informação fantástica. Bem rico. Pô, que legal. E deixo portas abertas se por acaso, né, após não só o acadêmico, mas se ganhar a vida aí juntos, separados na cabeça, pô, cara. A gente tem percebido o quanto é valioso demais a galera se apoiar, assim. Uma realidade econômica muito nova, assim. E não só econômica, tô falando de número, né? Não de dinheiro no bolso, na mão. Putz, cara, o quanto é rico a gente percebe as marcas. Hoje, por exemplo, tem um grupo de WhatsApp que a gente tem 7 marcas com porte parecido, que a gente faz uma reunião a cada 2 semanas para trocar figurinha de o comprador do cara é gente fina pra caramba, vou te indicar de quem que você compra embalagem, ou vamos fazer transporte junto. Os meninos agora que eu falei que eu adoro, os moleques da Amu, que são super parceiros. Eu falei, o fabricante do suco da Cris fazia na sua fábrica antiga. Todo mundo se jogando no mundão. Todo mundo se jogando no mundão, que assim, a grande real é que assim, acho que o mundo tá tão conectado e a gente se sente tão capaz de encarar, e para várias áreas que o negócio vai exigir, a gente não tá preparado. Como eu falei lá no começo, a gente tava pronto para bancar os custos de marca. Não sabia produzir, quem sabe que era vender, sabe? Vamos descobrir, mas putz, a galera se apoia, é muito legal, assim, putz, eu sou designer, sei lá, eu fiz freela pra marca de um cara, virou um puta brother, e aí agora tá dando umas dicas de comercial pro cara tá no Brasil inteiro que vende sal, aquela BR Spices, que é o Gabriel, que virou um puta amigo, conheci o cara na casa dele, que eu fiz um freela pra esposa dele, e é muito legal, então deixa o portos abertos, se por acaso alguma das coisas aí ganhar vida, pô. Claro que bem. Cara, seria muito legal ter mais gente desbravando e fazendo as coisas com outro olhar, assim, porque a indústria tradicional acho que o mercado precisa dela, assim, mas acho que o negócio tá mudando, tá muito legal o cenário. Muito legal.